O amor é paciente e bondoso. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor que Jesus veio nos ensinar aqui não é aquele amor apenas pelas pessoas que a gente ama. A carta de Paulo aqui diz respeito também ao amor àqueles que a gente não ama. Que estranho, né? Pedir pra gente amar aqueles que a gente não ama. A gente, claro, deve começar amando aqueles que estão próximos de nós, que às vezes são os mais difíceis de serem amados. As pessoas que a gente convive, um parente que nos desafia, uma pessoa do nosso convívio que nos causa problemas. Essas são as pessoas mais difíceis às vezes de amar, ao mesmo tempo que também Deus as colocou tão perto, como se fossem as mais fáceis da gente amar. Todo mundo tem, com certeza, uma pessoa que é mais difícil de você amar e mesmo assim Deus te convida, te coloca sempre para conviver com ela. Às vezes um familiar, uma pessoa do seu trabalho. Não leve isso como se fosse um teste de paciência, mas sim como se fosse um teste de amor. Deus acredita na sua capacidade de amar essa pessoa. Se Ele coloca essa pessoa do seu lado é porque existe um laço que vocês precisam melhorar. Talvez exista uma relação estranha entre vocês. Todo mundo que eu converso me conta isso e eu também vivo isso. Algumas pessoas a gente tem um amor, um carinho, mas ao mesmo tempo a gente não entende. Porque que parece que a gente não combina tanto. Parece que tem algo estranho ali, alguma sensação estranha nessa relação, que um acaba alfinetando o outro, vez ou outra pode acontecer uma briga, mas é nesse caso aí que Deus te convida ao amor. Porque é muito fácil a gente amar, e Jesus mesmo falou isso, é muito fácil a gente amar aqueles que realmente estão no nosso coração, que são fáceis de conviver, talvez a sua mãe, o seu pai, um irmão, um grande amigo, um filho. Difícil é amar aqueles que nos causam problema, nos testam a paciência, aquelas pessoas que a gente chama de realmente pessoas difíceis de conviver. Você já parou para pensar que talvez você seja a pessoa difícil na vida dela? Talvez você seja o parente difícil, você seja o colega de trabalho difícil, o amigo que a gente tem que pisar em ovos. Porque a gente sempre coloca no outro, né? É sempre o outro que nos causa dificuldade, é sempre o outro que é impaciente, é sempre o outro que é um chato. Mas e nós? Às vezes nós somos essa pessoa na vida do outro. Nós somos o parente difícil, o parente que o outro até chama de narcisista, de egoísta. O nosso convite aqui nesses vídeos é sempre fazer um exame sobre nós mesmos e não apontarmos o dedo para o outro. E nessa passagem, Paulo nos convida ao amor, porque o amor é bondoso e paciente. E quantas vezes nós somos muito pacientes com as pessoas de fora e muito pouco pacientes com as que a gente convive. Às vezes o filho da visita chega na sua casa, faz bagunça e você é super paciente com ele, mas você não tem paciência com os seus filhos. Às vezes uma pessoa de fora, numa mesa de bar, ela te provoca e você consegue respirar fundo e não responder. Mas com o seu parente você briga, você responde de forma amarga, você cria até uma confusão. E claro, os outros também agem assim conosco. Todos nós somos muito parecidos aqui na Terra, não existe uma pessoa muito melhor que a outra. Todos somos muito parecidos, embora a gente goste de sempre achar que o outro é mais difícil, o outro é pior. A gente também passa por isso. Por isso que a gente precisa aprender a conviver com amor, como Paulo nos convida aqui. A conviver com paciência, porque o amor é paciente. O amor verdadeiro. Em algumas traduções da Bíblia está escrito até a caridade. Mas a caridade nada mais é do que o próprio amor. Ela é o amor em movimento. A caridade é você realmente agir pelo bem. E agir pelo bem é sim você se empenhar em uma campanha de caridade,
organizar bens e doar para as pessoas, juntar as coisas na sua casa que você não usa e doar, participar da campanha do quilo, de ajudar a montar cestas de alimento para pessoas carentes. Isso também é amor. Mas amor também é amor que você tem para com os que estão próximos de você, aqueles que mais exigem a sua paciência. Talvez uma pessoa no seu trabalho que te desafie bastante. Talvez uma pessoa dentro do seu próprio lar que te causa problemas diários, todos os dias um desafio diferente. Talvez aquele amigo que só te procure quando ele precisa de alguma coisa. E aqui, de novo, é o que a gente sempre diz, a gente precisa aprender a colocar limites nos outros, porque o amor também é colocar limites. Um filho que é amado pelo pai recebe limites dele. Imagina se uma criança de 10 anos pede para o pai deixar essa criança dirigir o carro, se o pai vai deixar. Se esse pai é um pai bondoso, um pai amoroso, ele vai cuidar dessa criança, ele não vai deixar, porque se ele colocar aquilo na mão daquela criança, ela vai destruir a si mesma, destruir o carro, talvez machucar outra pessoa. Assim também é com o nosso amor próprio. O nosso amor próprio tem que ser no sentido de colocar limites. Tem horas que a gente não tá bem para ajudar o outro. Às vezes alguém te liga pedindo socorro ou querendo conversar e você não tá bem. Então você precisa entender onde está a sua energia, como você realmente está, se você realmente consegue se doar. Porque algumas pessoas se doam tanto e elas passam tanto por cima de si mesmas com o intuito de serem, no fundo, muito amadas e queridas pelo outro. Elas não querem dizer não, porque elas têm medo de ser rejeitadas. Provavelmente você já passou por isso. E aí você vai dizendo sim para tudo que o outro te pede. Você acaba com a sua energia, com a sua força, você não se dedica aos seus projetos, ao seu corpo, à sua saúde, à sua mente, porque você está sempre pronto para ajudar alguém. Seria ótimo se nós estivéssemos o tempo todo em perfeito estado para ajudar o outro, mas não é verdade. Às vezes você vai precisar sim colocar limite e isso é um sinal de amor. Como eu dei o exemplo aqui da criança que pede para dirigir o carro do pai, se o pai não coloca limite, isso significa falta de amor. Se o pai permite que ele faça tudo que essa criança quer, isso é falta de amor. Se a criança quer comer doce de forma desenfreada e os pais deixam, isso é falta de amor, porque não coloca limite sobre aquilo que é bom. Você também precisa colocar limites nas pessoas. Nós não estamos bem o tempo inteiro para ajudar. Nós não estamos bem o tempo inteiro para ouvir. Talvez é um dia que você está para baixo e você que precisa ser ouvido. E alguém te procura para desabafar. Mas aí você passa por cima de todos os seus sentimentos e vai lá ouvir. É muito difícil a gente entender esse limite, porque às vezes a gente realmente não quer ajudar porque está com preguiça, porque já cansou de ouvir aquela pessoa, não sabe mais o que fazer, porque a gente realmente não quer participar daquilo. Será que a gente realmente não quer ou a gente não está bem o suficiente? E é aí que a gente precisa se conhecer para saber os limites, a hora de colocar limite e a hora de fazer um sacrifício pelo outro. Porque o amor também, às vezes, é um sacrifício pelo outro, é um se doar. E se doar, às vezes, significa abrir mão de si mesmo, abrir mão dos próprios interesses. Naquele momento, talvez você queria fazer outra coisa, mas você decide ouvir o seu amigo desabafar, você tá ali com fome, comendo alguma coisa na rua e alguém te pede aquela comida e você sabe que você tá com fome, mas talvez aquele outro tá com mais fome que você, ou às vezes aquela pessoa não sabe nem a próxima hora que ela vai comer de novo. Então a gente tem que se conhecer, pedir a Deus sabedoria. Em que momento eu realmente estou passando por cima de mim ou eu consigo ajudar essa pessoa, eu consigo fazer pelo outro. E como eu disse aqui, às vezes é fácil a gente amar uma pessoa que a gente se dá bem, uma pessoa que a nossa energia bate, né? Que a gente consegue confiar. Algumas pessoas é mais fácil a gente se relacionar, mas com outras é muito difícil. Algumas pessoas a gente chama de
de parente difícil, porque essa pessoa às vezes tem uma diferença grande com você, mas essa pessoa Deus não colocou na sua vida à toa. Ele quer também que você aprenda a amá-la, a respeitá-la. E essa pessoa é um grande desafio para você. Mas é nela que você vai aprender a trabalhar o seu amor, a sua paciência, a sua caridade. Faça aos poucos. Em algum dia que essa pessoa tentar te desaforar, falar algo que você não gosta, se desafia dessa vez ficar calado, respirar fundo. Ria internamente disso. Crie mecanismos internos para lidar com isso, mas não responda, tente não brigar. A vida é cheia de relações diferentes, com pessoas muito diferentes. Em alguns casos, a gente não precisa lutar, defender o nosso ponto de vista. Às vezes é só você ficar calado, fingir que não ouviu. Quantas vezes eu estou em alguns lugares e eu ouço coisas que eu não concordo? E quando eu era mais jovem, eu rebatia, discutia. E isso causava um desgaste tão desnecessário da minha parte, causava um desgaste com o outro e causava um desgaste na relação. E às vezes até com as pessoas que estavam ao redor. Mas quando você se torna mais maduro e você aprende que não precisa lutar todas as lutas, você pode ouvir um comentário preconceituoso, por exemplo, desde que ele talvez não seja até direcionado a vocês, pode ser mais fácil, e você fingir que não ouviu, olhar o celular, levantar-se, ir ao banheiro, olhar para a televisão, fingir que está distraído e nem percebeu aquele comentário. Às vezes é mais sábio você se fingir de bobo, fingir que não tá vendo o que está acontecendo ali, para você não brigar. Você não precisa brigar todas as lutas, você não precisa sempre defender o seu ponto de vista. Isso causa um desgaste desnecessário e não vai mudar o rumo das coisas. Às vezes a gente acha que defender nosso ponto de vista vai fazer o outro refletir e pensar, mas talvez não seja o melhor caminho. O melhor caminho para você influenciar uma pessoa positivamente é o exemplo. Então, às vezes, você ser o exemplo de serenidade quando o assunto ali é briga, confusão, quando o assunto é provocação, você ser um exemplo de serenidade. Quando alguém vem falar algo com você que toca na sua ferida, é o seu exercício de amor próprio. Eu não vou entrar nessa luta, eu não vou entrar nessa energia, eu não vou pegar essa carga do outro para mim. Porque muitas vezes o outro sim está mal, ele está carregado, ele está cheio de problema e ele quer descarregar em cima de você. E aí ele te provoca. E quem decide se vai pegar essa carga ou não é você. Às vezes, se fingir de bobo é o melhor que você pode fazer naquele momento. E é sim um exercício de amor, para a gente não criar mais problemas para o mundo, a gente não criar mais uma situação difícil, criar mais uma desavença. Reflita se você tem sido a pessoa que causa problemas ou a pessoa que tem sido o amor caridoso que Paulo nos propõe aqui. O amor que é paciente, que perdoa, que cura, que cuida. Vou ficando por aqui. Deixa o seu curtir, deixa o seu comentário e envie este vídeo para uma pessoa que você sabe que vai ser ajudada com ele.